Muito boa tarde para você que acompanha o Bahia Notícias. Está no ar agora no site, no Facebook, a edição dessa sexta-feira, dia 7 de dezembro, do nosso BN na tela. A gente aqui que traz sempre as maiores e as melhores notícias de tudo que foi importante no Brasil, na Bahia e no mundo, sempre às 6 horas, ao vivo para vocês. E a gente começa o BN da tela dessa sexta falando de um novo alerta para a greve dos caminhoneiros. Exatamente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal causou alvoroço entre a classe de caminhoneiros. O que aconteceu? Ontem, quinta-feira, o ministro Luiz Fux suspendeu a aplicação de multas contra as empresas que não cumprirem a tabela de frete instituída com os caminhoneiros. Se vocês não se lembram muito bem, na última greve, um dos modos do governo encerrar a questão, fazer com que os caminhoneiros desobstruíssem as vias e voltassem a trabalhar, foi instituir o cumprimento da tabela de frete, ou seja, as empresas se comprometeriam a pagar aos caminhoneiros os preços que estavam destinados, estavam pré-fixados pela tabela. Com essa decisão, o ministro Luiz Fux cedeu à pressão de empresas e aí caiu por terra, deixou para trás multa para as empresas que não cumprirem os valores estipulados pela tabela. Em resposta, um dos principais líderes da última greve dos caminhoneiros, ele é conhecido como Chorão, ele falou que ainda é cedo para falar de greve, mas não descarta essa possibilidade. Ele falou que nos próximos dias deve conversar com a Advocacia Geral da União para tratar do assunto. Quem foi um pouquinho mais ríspido no assunto foi o diretor do Sindicato de Transportadoras lá de Ourinhos, do estado de São Paulo. Ele que se chama Arivaldo Almeida Júnior, diz que não descarta uma nova paralisação de caminhoneiros, pelo menos de 24 horas nos próximos dias. A gente vai estar atento para essa questão e se você quiser ficar mais informado sobre o andamento das negociações entre governo e caminhoneiros, fique atento ao Bahia Notícias. E assim, vamos ter fé, né? Porque foi complicado o último período de greve, faltaram alimentos, faltaram medicamentos. É importante ter fé nesse momento. E já que eu tô falando de fé, quem parece estar esbanjando dela é o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Hoje ele repercutiu algumas falas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Para quem pegou aí no fio da meada, Bolsonaro disse essa semana que não teria o menor pudor de usar a caneta BIC dele para exonerar o Onyx caso a justiça apresentasse denúncias graves contra o futuro ministro da Casa Civil. O deputado pelo DEM, lá do Rio Grande do Sul, é investigado por Caixa 2. Ele teria aí cometido o crime de Caixa 2 durante campanha eleitoral. Caixa 2 é quando você recebe ali de forma ilegal, ali na meiota, escondido, contribuições para sua campanha eleitoral. Pois bem, Bolsonaro disse que usaria sua caneta BIC para exonerar Onyx Lorenzoni caso as denúncias fossem robustas e hoje, em resposta, Onyx diz que está tranquilo. E entre as falas do futuro ministro da Casa Civil, ele disse que já pediu perdão a Deus pelos crimes e está de consciência tranquila. Acredita que nenhuma das denúncias que devem ser apresentadas pela Justiça nos próximos meses sejam robustas ou apontem para maiores envolvimentos do futuro ministro da Casa Civil e atual ministro de transição do governo Bolsonaro. É importante aí a gente ficar de olho nos próximos capítulos dessa novela eleitoral. Mas já falamos muito de Brasil, já falamos de caminhoneiros, já falamos de governo Bolsonaro. Vamos para o que interessa a vocês, baianos. Lembro que ontem a gente começou a tratar um pouquinho mais sobre o pacote econômico que o governador Rui Costa enviou à Assembleia Legislativa da Bahia. Essas medidas fazem parte do grande plano de Rui para combater um déficit na Previdência que até o fim do ano deve ser acumulado em um prejuízo para os cofres estaduais de 4,08 bilhões de reais. Pois é, diante dessa dívida bilionária, o governador Rui Costa preparou um conjunto de medidas, um conjunto de leis que enviou à Assembleia Legislativa para sanar o problema. A primeira delas já foi sancionada hoje e foi a antecipação dos royalties. A Bahia fica, então, após a aprovação da ALBA e após sanção do governador, autorizada a antecipar os créditos de venda de royalties nos próximos 4 anos. O governo espera levantar aí mais ou menos 2 bilhões de reais com essa antecipação.
E esse dinheiro deve ser integralmente usado lá para pagar o déficit da Previdência. Aí vocês podem ter essa questão, olha, os royalties do petróleo não podem ser só encaminhados para a saúde e para a educação? Podiam. Porém, na Bahia, lá em 2014, o ex-governador Jacques Wagner encaminhou um projeto onde ele permitia ao governo estadual também usar os royalties para pagar dívidas da Previdência. A estratégia usada por Wagner lá atrás para combater o rombo da Previdência vai ser novamente utilizada por Rui. A lei foi sancionada, então os royalties referentes a 2019, 2020, 2021 e 2022 serão usados em 2018 para pagar a dívida. De que forma o governo deve fazer isso? Ele vai financiar o crédito, ou seja, tudo que ele ganharia nos próximos 4 anos, ele vai financiar para empresas ou para iniciativas, para que elas comprem esses créditos, que só vão ser depositados nos 4 próximos anos, e dessa forma já depositem para o governo hoje esse dinheiro. Mas não só de royalties poderá e usará o governo estadual para resolver o rombo da Previdência. Uma outra medida adotada por Rui foi estipular na Bahia que o salário do governador de R$ 22.400 fosse o teto, ou seja, fosse o salário máximo no estado. Essa medida ontem levantou algumas indagações, principalmente pelo setor do fisco baiano, alguns servidores da Secretaria da Fazenda que recebem um chamado abono de permanência, ou seja, uma gratificação pela permanência no cargo, reclamaram e ficaram com medo de perderem o ganho salarial caso a PEC do teto enviado por Rui fosse aprovada. Se a lei fosse aprovada, o salário máximo ficaria estipulado em R$ 22.000. Alguns servidores, por conta do abono permanência e por conta de outras vantagens, recebem mais do que esse valor. Então, para fugir desse novo teto salarial, a ideia seria pedir aposentadoria. Nos bastidores, o que era dito é que mais ou menos 500 servidores da Secretaria da Fazenda adiantassem a aposentadoria como forma de fugir do teto, ou seja, manterem os salários acima de R$ 22.000. Isso, segundo o Sindicato da Fazenda, criaria um colapso dentro da Bahia, principalmente para o sistema de aposentadoria, que já está deficitário. Como forma de contornar esse problema, o governador Rui Costa deve recuar um pouco com essa medida do teto, abrindo uma exceção para que os servidores da Fazenda ganhem um pouco mais, ganhem mais do que o teto estipulado pela lei. A matéria deve ser votada na próxima terça-feira na Assembleia Legislativa na Bahia, dia 11, ou na outra, de hoje a 15, no dia 19 de dezembro. E o que você acha disso? Você acha que é justo que os servidores da Fazenda recebam mais do que o teto estipulado pelo governador? Se você quiser saber mais sobre os planos de Rui Costa para combater o déficit previdenciário, que já chega a 4 bilhões de reais, acompanhe tudo no www.bahianoticias.com.br. Mas para você que não tem 4 bilhões, não tem 2 bilhões, mas tem uns trocadinhos e quer curtir o fim de semana, hoje é sexta-feira e hoje o BN na Tela traz tudo que vai ser legal, tudo que vai acontecer de cultural nessa cidade. É a hora da agenda cultural com a nossa repórter Lara Teixeira. Olá, pessoal que está acompanhando na tela. Vamos agora com a agenda cultural deste final de semana. Nesta sexta-feira tem a apresentação do humorista Tiro Lipa na Coxa Acústica do Teatro Castro Alves, às 19 horas. Na sexta e no sábado, o grupo de samba de roda Barla Evento apresenta o show Quebra-Mar no Café Teatro Rubi, às 20h30. Na sexta, no sábado e no domingo, acontece o show Trilhas do Vila Vox, no Teatro da Janela, na Casa Preta, às 20 horas. Acontece também o espetáculo Gozados 2, na Caixa Cultural Salvador, na sexta e no sábado às 20 horas e no domingo às 19 horas. No sábado e no domingo acontece o tão esperado Festival de Verão, com atrações como Ivete Sangalo, Anitta, Safadão, Jorge Mateus e muito mais na Arena Fonte Nova a partir das 16 horas. No domingo tem o Bailinho de Quinta, no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, às 17 horas. Para essas e mais informações, acesse as colunas Cultura e Holofote no site do Bahia Notícias. Até mais! Estamos de volta com o BN na Tela dessa sexta-feira. Muito obrigado, Lara Teixeira. Eu com certeza vou aproveitar uma dessas super dicas para o fim de semana. E a gente vai agora para a parte do BN na Tela, onde a gente interage com vocês. Todo mundo pode comentar no Facebook e a gente lê aqui ao vivo os comentários
dos nossos leitores. A gente começa com a indagação do Manuel Rocha Lobo. Ele pergunta o seguinte: afinal, a Conder acaba ou não acaba? Então, ontem eu conversei com o líder do governo da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Zé Neto, e ele me garantiu que Rui deve recuar na extinção da Conder. O que acontece? Rui enviou um projeto de reforma administrativa para a Assembleia, onde previa a extinção do Centro de Subaé, da Bahia Pesca e também da Conder. Entretanto, na avaliação dos próprios servidores, a Conder é uma companhia muito necessária para o governador, pela responsabilidade que assume nas grandes obras do governo. Vamos lembrar aí que a Conder ficou à frente da construção das policlínicas, do metrô de Salvador, do metrô de Salvador não, desculpa, de alguns hospitais aqui e da reestruturação da Gal Costa, aqui também na capital baiana. Por conta dessa responsabilidade, por conta dessas grandes obras, Rui teria recuado na extinção da Conder. No novo plano de reforma administrativa, o governador vai manter os planos para alienar a Bahia Pesca, para acabar com o centro industrial do Subaé, mas em relação à Conder, o governador manterá a Conder. O que será feito é uma redução no quadro salarial. Na avaliação de Rui em coletiva para a imprensa, ele chegou a falar que a Conder tem 70% do seu quadro de funcionários aposentados ou que podem se aposentar. Isso seria muito prejudicial para o quadro previdenciário estadual. Por conta disso, ele botaria fim na empresa. Mas ali, colocando na balança pela importância da empresa, o governador deve recuar e deve apresentar um novo projeto de reforma administrativa onde ele defende a manutenção da Conder. Espero ter respondido sua pergunta, Manuel Rocha Lobo, mas se você quiser ficar mais informado sobre o assunto, cobertura completa do pacote de Rui está disponível no Bahia Notícias. Mas vamos seguir, vamos parar de falar de pacote econômico e vamos falar de Caculé, porque a Silvana Oliveira manda um boa noite dessa cidade aí que faz quase fronteira com Minas Gerais. Boa noite para você, Silvana Oliveira. Quem está com a gente também é a Mari Rodrigues, o Cássio Silva e a Normélia Silva. O Cássio Silva manda boa noite para Fernando. Bom, eu vou reencaminhar o seu boa noite para ele. O Cláudio Barbosa diz que o Brasil vai melhorar dia 1º de janeiro, dia que marca a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem está com a gente também é a Rizzi Carini, que manda um boa noite. E o Ronaldo Nascimento diz que aguarda novas informações sobre denúncias financeiras contra os filhos de Bolsonaro. Exatamente, hoje o Bahia Notícias noticiou que um motorista ligado a Carlos Bolsonaro, um dos filhos, teria movimentado a quantia de 1,2 milhões de reais. Se quiser saber mais informações sobre a notícia, acesse lá o nosso site. O Robertão Betão diz que tem vergonha do STF. Cuidado comentar essas coisas. O Robertão, teve gente demitida aí essa semana por conta disso, hein? O Carlos Lopes manda Bolsonaro neles. E o Joedson Sandra Mara da Silva está em Rio Brilhantes. Um grande alô para esse município. Quem está com a gente também de Lençóis é o David Alves. E a Maria Bernadette Moreiras fala: Lucas Arraes, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Maria. Fico muito feliz com o seu comentário, tanto que eu vou encerrar o BN na Tela dessa sexta com ele. Um grande beijo para você e para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. O BN na Tela volta na segunda-feira, às 6 horas da tarde, com mais informações. Até lá!